Hoje vamos falar de um homem que as pessoas consideravam um estranho, um feio, um desajeitado, um homem que ninguém dava nada por ele. Mas ao mesmo tempo vamos falar de um gênio, um dos maiores pensadores da história da humanidade. Um homem que não escreveu livros, um homem que não tinha riquezas, um homem que não tinha poder, mas conseguiu algo muito mais perigoso. Ele fez pessoas pensarem. Ele andava nas ruas fazendo perguntas. Honestamente, as perguntas eram simples, mas que desmontavam certezas, que deixavam políticos desconfortáveis. Ele fazia jovens começarem a questionar tudo. E talvez tenha sido exatamente por isso que ele foi condenado à morte. Hoje nós vamos falar do lindo, do grande, do maravilhoso Sócrates. E hoje você vai entender porque pensar sempre foi perigoso. Seja bem-vindo à nossa nova série Humano Mundo Filosofia, porque questionar tudo é o começo para entender o mundo. Ah, é. Até já. Então vamos lá, pessoal, vamos falar desse lindo Sócrates, que nasceu por volta de 469 a.C., lá em Atenas, que era uma das cidades mais influentes do mundo antigo. O pai dele era um escultor e a mãe era uma parteira, e ele cresceu em uma sociedade que valorizava o debate, a política e a participação pública, mas apenas para uma parte da população, como nós falamos nos dois últimos vídeos. Mulheres, estrangeiros e escravizados estavam fora desse sistema chamado democracia. Talvez seja por isso que o Sócrates acabou desenvolvendo esse olhar crítico dele. Ele não ensinava em salas de aula, ele ensinava nas ruas, ele conversava com qualquer pessoa e fazia algo muito simples, só que ao mesmo tempo revolucionário. Ele perguntava. Esse método dele ficou conhecido como maiêutica, que significa a arte de fazer nascer ideias. Então ele acreditava que o conhecimento não era algo que se entrega, mas algo que se constrói. E isso já levanta a nossa primeira pergunta. Aprender é receber respostas? Ou aprender a perguntar melhor? O que você acha? Enquanto você pensa, vamos lá. Uma das frases mais conhecidas do Sócrates é, claro, só sei que nada sei. Mas essa frase não é um sinal de fraqueza. É o início da verdadeira inteligência, da sabedoria. Sócrates entendia que o maior erro humano é ter certeza sem refletir, sem pensar. Ele conversava com políticos, poetas, cidadãos comuns e ele demonstrava suas certezas com perguntas simples. Em uma cidade democrática, isso era perigoso, gente. Porque quando as pessoas percebem que não sabem tanto quanto acham, elas começam a questionar tudo, inclusive o poder. E isso nos leva a uma reflexão também incômoda. Quantas opiniões você tem hoje que nunca parou para questionar? Será que tem muitas? São perguntas que parecem fáceis, mas exigem reflexão. Mas vamos continuar. O Sócrates, gente, ele não era apenas um pensador, ele também era um cidadão, lutou como soldado em guerras de Atenas, viveu de forma muito simples, andava descalço. Aliás, ele nem se preocupava com riqueza ou aparência. Ele era casado com a Xantippe, teve filhos, mas a vida dele foi retratada de forma muito caricata, complicado. O que também nos faz pensar até que ponto a história também constrói narrativas sobre as pessoas. Uma outra curiosidade do Sócrates, ele também criticava os sofistas, que eram professores que cobravam para ensinar retórica, ou seja, a arte de convencer. Para o Sócrates, gente, convencer não era o objetivo era a verdade. E aqui já cabe uma frase que atravessa o tempo. É preciso estar atento e forte, como dizia o Caetano Veloso, lindo, porque pensar, gente, exige esforço, exige coragem e muita. E pensar trouxe problemas para o Sócrates. Por volta de 399 a.C., o Sócrates foi levado a julgamento.
E quais eram as acusações? Corromper a juventude e não respeitar os deuses da cidade. Ele era um doutrinador. Mas no fundo, gente, ele estava sendo julgado por ensinar as pessoas a pensar. O seu julgamento foi descrito por Platão na obra Apologia de Sócrates. Diante do tribunal, ele não se humilhou, não pediu desculpas, não tentou agradar. Pelo contrário, ele manteve a sua postura crítica até o fim. Foi condenado à morte, seus amigos organizaram até a sua fuga. Ele poderia ter escapado, mas também recusou. Preferiu respeitar as leis da cidade, mesmo sendo injustiçado, e então acabou aceitando o seu destino. Será que era o destino dele? Enfim, a morte de Sócrates, gente, é uma das cenas mais marcantes da história. Ele foi obrigado a beber cicuta, que é um veneno que paralisa o corpo de forma muito lenta. Segundo relatos do Platão, ele permaneceu calmo até o fim, sem desespero, sem arrependimento. Ele viveu defendendo a razão, a ética e a verdade, e morreu sem abandonar nenhum desses princípios. E isso levanta aí uma pergunta para a gente refletir. Você defenderia suas ideias, mesmo que isso custasse tudo? Será? Gente, olha, o Sócrates, ele nunca escreveu nada, como eu falei lá no início. Tudo que a gente sabe dele vem dos seus discípulos, especialmente Platão, também o Xenofonte. E isso gera um debate importante. Estamos conhecendo o Sócrates ou a versão dos seus alunos? Outra curiosidade é que ele valorizava uma frase muito antiga do templo de Delfos: conhece-te a ti mesmo. Para ele, o autoconhecimento era o primeiro passo para qualquer tipo de sabedoria. E aqui também tem um ponto importante para o Enem, para os vestibulares. O Sócrates representa o início da filosofia moral voltada para o comportamento humano e ética. Ele muda o foco da filosofia do mundo natural para o ser humano. Era fantástico. Mas, enfim, estamos chegando ao final desse nosso bate-papo. Então, só para recapitular alguns pontos, Sócrates não deixou livros, mas deixou algo muito perigoso, uma forma de pensar. Ele nos ensinou que pensar não é só repetir, é questionar, é duvidar, é desconfiar daquilo que parece óbvio. E talvez seja por isso que ele foi condenado. Talvez não, é por isso que ele foi condenado. Porque um povo que pensa não é fácil de controlar. Fica a dica, Brasil, mostra a tua cara, como dizia Cazuza. Agora eu te deixo mais uma pergunta. Se o Sócrates estivesse vivo hoje, será que ele seria ouvido? Ou será que ele seria censurado? O que você acha? No próximo vídeo vamos explorar, vamos conhecer o Platão e a famosa alegoria da caverna, ok? E depois vamos entender o Aristóteles e como ele estruturou o pensamento moderno. Vamos falar bastante de vários filósofos. Combinado, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse novo bloco. Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado e que vocês tenham ficado curiosos para conhecer mais sobre o Sócrates, sobre pensar, sobre perguntar, sobre refletir. Beleza? Canal Humano Mundo. Todo dia é dia de história e hoje é dia desse lindo Sócrates. Valeu, pessoal. Até mais.